Olá a todos, sejam bem-vindos ao Drama Physics e na aula de hoje vamos falar sobre a diferença de potencial, também chamado DDP, né, que é bem mais simples e curto de falar, né? O que é a diferença de potencial e por que isso é importante? Lembra que o potencial ele não assume um valor específico, né? Qualquer valor de V0 é aceitável, né? Desde que você satisfaça que o potencial seja contínuo. Né? Isso é muito parecido com a energia, né? Qualquer valor de energia, na verdade, é aceitável, né? Só que, independente do valor de V0, a diferença de potencial é sempre a mesma, né? Para um mesmo sistema, independente do valor de V0, né? Então, a diferença de potencial é uma coisa física muito, muito importante, né? Ao contrário do potencial, que existe uma certa ambiguidade, né? Vamos colocar isso aí, né? A DDP, vou chamar só DDP daqui por diante, né? Que é a diferença de potencial, né? A DDP é uma grandeza fixa muito importante, né? Pois, ao contrário do potencial, ela não, vou botar até em maiúsculo, não apresenta nenhuma ambiguidade, tá? Então, ela é uma grandeza unicamente definida, né? Beleza? Mas, o que é essa DDP, né? O que é essa DDP, né? A DDP é a diferença do potencial entre dois pontos no espaço para uma certa distribuição de carga, tá? Então, seja uma distribuição de carga qualquer, por exemplo, tem uma carguinha aqui que tem esse formato tem essa aqui que tem formato de 8, essa aqui que tem um formato de batata, né? Pode ter carga negativa também, não importa, né? Então, o que é a DDP? A DDP é eu calcular o potencial aqui, um V de R1 aqui, né? Nesse ponto, pegar essa carga e trazer ela para qualquer outro ponto, né? Então, esse aqui é o ponto 1, esse aqui é o ponto 2. Então, aqui eu vou ter um V de R2, né? Então, a minha diferença de potencial chamada de ΔV, né? Porque é uma diferença, né? Deltas é um menos o outro, é o V do R2 menos o V do R1, tá? E qual que é a interpretação disso, né? O que significa isso no final? Se você lembrar, o potencial, ele tem unidade de volt, né? Mas o que é volt? Volt é joule sobre carga, tá? Energia sobre carga. Então, o que acontece quando você pega um corpo, sai de um lugar e anda para o outro, né? Você está fazendo que a energia por unidade de carga varie, né? Então, tem uma variação da energia por unidade de carga. Ou seja, se você botar uma carguinha aqui, né? Seja uma carguinha Q1 aqui e arrastar ela até o segundo ponto aqui, é a mesma Q1, né? Só muda o ponto. Ponto 1, ponto 2. Os P's mudam, a carga não. Então, se você arrastar uma carga nesse espaço, onde existe um potencial, o que você está fazendo é realizando um trabalho, porque aí você multiplica por joule, né? Multiplica por Q aqui, né? Então, é trabalho. Só que aqui é trabalho por unidade de carga, né? Então, vamos escrever isso aí. Então, a diferença de potencial está relacionada com o trabalho. A DDP está relacionada com o trabalho. Mais especificamente, você pode colocar assim, mais especificamente é o trabalho por unidade de carga. Então, se você botar 1 coulomb lá, você vai ter um trabalho de 1, por exemplo. Se você botar 2 coulombs, o trabalho dobra, né? Então, a DDP ela é o trabalho que você realiza ou contra a força elétrica, se o trabalho for negativo, ou, se o trabalho for positivo, é o trabalho realizado pela força elétrica, né? Então,
Essa DDP nada mais é, né, nada mais é que, né, o que medimos nas tomadas, tá? Então, nas tomadas que a gente tem em volt, né? Lembra que volt, né, unidade de DDP, que também é unidade de potencial, né? É o que você tem nas tomadas. Então, você tem aí no Brasil 127 volts ou 220 volts. O que significa isso? Quando você fala que uma tomada é 127 volts, significa, né? Vamos pegar a tomada aqui, né? Tem dois polos. Significa que aqui tem 127 volts no potencial e aqui tem 0 no potencial, né? Logo, minha DDP aqui é 127 volts, né? Então, DDP é a diferença de potencial entre dois pontos, né? Então, esse é o ponto 1 e esse é o ponto 2. Você não pode juntar os dois fios, não dá curto, tá? E quando a DDP é 220, como é que funciona? Quando a DDP é 220, significa que aqui tem 110 volts de potencial e de cá tem menos 110 volts, né? Então, um menos o outro implica numa DDP de 220 volts, tá? Então, a DDP que você tem na sua casa, né? Então, DDP é sinônimo de voltagem ou de tensão, né? Tensão elétrica. Então, o que você tem na sua casa, né, quando você fala assim, minha tomada é 127 volts, o que significa isso? Significa que a diferença de potencial entre os dois fios é 127. Ou a diferença de potencial é 220. Ou, sei lá, você pode usar um transformador e obter a DDP que você desejar, tá bom? Então, a DDP é uma grandeza física muito importante. Ela não aceita ambiguidade. O potencial aceita, tá? Então, você pode botar o V0 se quiser, mas aqui independe do V0, tá bom? Independe do V0. E como é que eu calculo a DDP? Então, a DDP entre o ponto A e B é menos a integral de EdR, né? Do ponto A até o ponto B. Então, o que muda aqui... O que muda aqui é que a integral é agora uma integral definida. Por quê? Porque eu quero a diferença de potencial entre dois pontos, né? Note que se os pontos forem iguais, a DDP sempre é zero, né? Se integrar de A até A ou de B até B, sempre é zero. Outra coisa também, não aparece V0 aqui. Por que não aparece V0? Porque se você calcular a DDP de uma segunda forma, como é que eu posso calcular o DDP? Posso calcular o DDP como sendo o V do B menos o V do A, né? Então, se tiver um V0 qualquer aqui, vai dar V0 menos V0, que é uma constante, né? Então, constante menos constante, né? A mesma constante vai dar sempre zero. Então, aqui você pode ver que simplesmente não depende de V0, tá? Então, não depende de V0. Em geral, esse é o caminho mais fácil de você calcular uma DDP. Mas, né, em alguns casos, você usa esse aqui, né? Por exemplo, se tiver baixa simetria, aí usar esse aqui é difícil, né? Então, vamos dar dois exemplinhos aqui. Vamos dar dois exemplos. Seja duas cargas. Então, é tipo o campo de duas cargas. Uma na posição... Não, seja duas cargas. Vamos colocar assim, Q1 igual a Q e Q2 igual a 3Q, por exemplo. A primeira está na posição 0, 0. Vou botar 0, 0, facilitar a nossa vida. E a segunda na posição, vamos colocar 0 e 1A, né? Calcular a DDP, né, do ponto, né? DDP é sempre entre dois pontos. Deixa isso bem claro. Não é devido a duas cargas diferentes. É sempre em relação a pontos. Então, calcular a DDP do ponto, vamos colocar assim, sei lá, 5A, 2A, até o ponto
1A, 0. Vou colocar isso. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos desenhar. Então, tem duas cargas. A primeira está aqui no 0, 0. Né? Então, essa carga aqui é 1. E a segunda está no 0, 1A. Então, x igual a 0, outro igual a 1A qualquer aqui. Então, aqui está, aqui é 2. E eu vou sair do ponto 5A, 2A, que é esse aqui, ponto A, e vou até o ponto 1A, 0. Vou chegar até aqui, ponto B. Qual é a minha DDP aqui? Né? Qual é a minha DDP? A minha DDP aqui vai ser a DDP, o potencial calculado no ponto B, menos o potencial calculado no ponto A. E esse potencial que eu vou calcular depende das duas cargas. Tá bom? Então, vamos colocar assim. Qual que é? Vou chamar o seguinte. Vou chamar de V1B. O que é V1B? Potencial devido à carga 1 no ponto B. Como é que é o potencial de uma carga, né? Geral. Vamos colocar o geral primeiro aqui. Vamos colocar primeiro o geral. Então, V geral, vou chamar de G aqui, de V geral, ele é dado por cargas pontuais, ele é dado da seguinte forma. Π sobre 4πε0, 1 sobre R menos R', né? Onde R é a posição onde eu quero calcular e R' é onde está a carga, né? Você pode provar isso aqui, tá? Simplesmente integrando o campo elétrico da carga pontual. Lembra do campo elétrico da carga pontual? Né? Quem não lembra, eu vou escrever aqui. E é igual a Q sobre 4πε0, R menos R' sobre mod R menos R' ao cubo, né? Então, esse é o campo elétrico da carga pontual. Se você integrar isso aqui em dr, você obtém isso aqui. Então, prova isso. Pode cair na prova. Falar em prova. Então, no caso geral é esse. Se eu quero calcular o potencial da carga 1 no ponto B, eu faço o seguinte. V1B. Qual é a carga 1? Q sobre 4πε0. 1 sobre R. Qual o ponto que está a carga B? Só olhar aqui. Está no ponto... Está no ponto 1 e 0. Né? Então, o ponto 1 e 0, vamos escrever aqui. RB. Ele vale 1A na direção X, mais 0 na direção Y. O R' devido à carga 1, né? R' devido à carga 1 é onde ela está no ponto 0. Então, R menos R' aqui é simplesmente 1A na direção X. E o módulo disso é 1A. Tá? Então, simplesmente bota 1A aqui. Então, esse é o potencial da carga 1 no ponto B. E quanto que vale o potencial da carga 2 no ponto B? Né? Então, vale carga B, 3Q sobre 4πε0, 1 sobre R menos R'. O R é o mesmo, porque eu estou calculando no mesmo ponto. Então, R para a carga B, para a carga 2, ele ainda vale 1A na direção X. E o R' devido à carga 2, né, onde está a carga 2? Olha lá. 0, 1A. Então, é 0x mais 1AY. Então, R menos R' vale 1A na direção X menos 1A na direção Y. E o módulo disso vale esse ao quadrado mais esse quadrado na raiz. Então, 1 mais 1, 2. Raiz de 2A. Então, bota aqui. 1 sobre raiz de 2A.
Tá aqui. Então, achei o potencial da carga 1. Achei o potencial da carga 1 no ponto B e o potencial da carga 2 no ponto B. Se eu somar os dois, eu tenho o potencial total no ponto B. Eu vou ter o VB, só o VB, né? O lado bom é que isso aqui é um escalar, né? O campo elétrico é um vetor, isso aqui é um escalar, então é facinho, só somar os dois, né? Então, o meu VB, ele vale Q sobre 4πε0, que multiplica 1 sobre A mais 3 sobre raiz de 2A. Na verdade, posso botar o A tá em evidência, né? Esse A no denominador. Então, Q sobre 4πε0 A, que multiplica 1 mais raiz de 2 sobre 2, né? Que é 1 sobre raiz de 2, né? Dá isso aqui. Achei o VB. Tá? Achei o VB. Beleza, então foi só metade do meu problema. A outra metade, ela vai ser obtida... A outra metade, ela vai ser obtida calculando o VA, né? E quanto que vale o VA? Ora, o VA, ele vai ser também a soma da carga 1 no ponto A mais a carga 2 no ponto A. Tá? E quanto que vale o ponto A? Né? Vamos olhar aqui o ponto A. O ponto A vale 5 e 2. E a carga 1 está no 0, 0. A carga 2 está no 0, 1. Tá? Então, 5 e 2. Então, V1A é Q sobre 4πε0. Vamos lá. Meu ponto R é 5A na direção X mais 2A na direção Y. Meu R' é 0. Logo, R menos R' é 5A na direção X mais 2A na direção Y. E o módulo disso? O módulo de R menos R' é esse ao quadrado mais esse ao quadrado na raiz. Então, 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 25 mais 4, 29. Então, raiz de 29, 29A. Tá? Então, 1 sobre raiz de 29A. Tá? Esse é o V1A. E o V2A? Quanto que ele vale? Ora, o V2A, vamos fazer aqui para frente. Né? O R ainda é o mesmo, 5A na direção X, mais 2A na direção Y. O R' é onde está a carga 2, né? Esse aqui é o R' 2. Onde ela está? Está no ponto 0 e 1. Então, vale 0 na direção X, mais 1 na direção Y. Então, R menos R' vale 5A menos 1A. Módulo disso. 5 ao quadrado, 25. 1 ao quadrado, 1. Então, raiz de 26. Então, raiz de 26A. Logo, o V2A é a carga 2, que vale 3. Então, 3Q sobre 4πε0. 1 sobre a raiz de 26A. Tá? Então, achei o potencial da carga 1 e o potencial da carga 2. Se eu quiser achar o potencial total naquele ponto A, só somar os dois. Então, o VA é simplesmente Q sobre 4πε0, A, que multiplica raiz de 29 sobre 29 mais 3, né, que tem a carga 3 ali, raiz de 26 sobre 26, tá? Então, é esses dois. Agora sim, agora eu achei o VB e o VA. Então, se eu quiser calcular a DDP agora, só tirar os dois. Então, ΔV é igual ao V de B menos o V de A. Quanto que vale esse ΔV, então? Que é a DDP. Vale... Posso botar o Q sobre 4πε0 que todo mundo tem, né? Que multiplica o primeiro, que é 1 mais raiz de 2 sobre 2, menos
esse aqui, raiz de 29 sobre 29 mais, aqui tem um 3 também, né? Mais 3 raiz de 26 sobre 26. Tá aí. Então, pega a calculadora, vamos pegar a calculadora e fazer isso aí, tá? Ó, o primeiro aqui deu 3,12, então fica o seguinte, aqui tem um A também. Q sobre 4πε0A, que multiplica 3,12 menos... E o segundo deu 0,77. Menos 0,77. Pronto. Logo, meu ΔV vale Q sobre 4πε0A, que multiplica 2,35. Tá aí. Então, é assim que calcula, né, o potencial eletrostático, a diferença de potencial entre dois pontos devido a cargas pontuais, tá? E se não for cargas pontuais? E se for, por exemplo, um cilindro maciço? Aí eu quero calcular a diferença de potencial de um ponto dentro e de um ponto fora, por exemplo. Vamos fazer isso como o segundo exemplo, depois eu dou outros exercícios, tipo o que eu dei na aula de calcular potencial, só que agora para calcular DDP, né? Vou colocar assim. Exemplo 2. Seja um cilindro maciço de raio R e distribuição, vamos colocar assim, ρ de R' igual a A vezes R', por exemplo, né? Então, calcular a DDP do ponto R igual a 2R grande, por exemplo, até a origem. Tá? Então, vou chegar até a origem. Vamos desenhar aqui, pra vocês entenderem. Então, esse aqui, ó, tem um cilindro maciço aqui, tem carga nele todo, ele tem raio R grande, né? Maciço. Eu quero calcular a DDP desse ponto aqui, que vale 2R, até chegar na minha origem, né? Que é aqui, ponto 000. E quanto que vale essa DDP aqui, né? Então, eu tenho primeiramente que achar quanto que vale o campo fora e o campo dentro, tá? Primeira coisa que tem que fazer é achar o campo fora e o campo dentro. Então, vamos calcular o campo fora. Então, fora, para achar o campo fora, eu faço aqui uma superfície gaussiana maior do que o cilindro, né? Tanto o fundo quanto a tampa aqui não contribuem, né? Por quê? Porque a direção do campo é essa, radial. Então, aqui está fazendo 90 graus, produto interno de E vezes N, né? Campo elétrico vezes a normal da superfície vai dar 0. Então, do lado de fora, é o seguinte. Vamos lá. Interno NDS é igual a carga englobada sobre ε0. Então, qual que é a área da lateral do cilindro? 2πrl vezes Z é igual a... Qual que é a carga que eu estou englobando? Né? Então, carga é integral de ρdV. Tem que saber isso aqui. Então, a integral de 0 a R grande, porque eu estou englobando o cilindro inteiro. Integral de 0 a 2π, integral de 0 a L do que A vezes R', que é o meu ρ, vezes R', que é o jacobiano, dl, dz, dl, dz não, né? dz, dφ, dr'. Tudo isso sobre ε0. Então, quanto vai dar isso aí? 2πrl vezes Z é igual a 2π vezes L, que é integral em L em φ. Aqui tem um R' ao quadrado. Integral disso aqui vai dar R ao cubo sobre 3.
né, vezes esse A aqui, que é a constante de integração. Tá? Então, do lado de fora do cilindro, o campo tem a seguinte forma. Posso cortar algumas coisas aqui, né? Esse 2π, esse L, esse 2π, esse L. Isso aqui tudo é constante, né? Então, do lado de fora, o meu campo é o seguinte. É igual a R ao cubo a 3ε0, tudo constante. A única variável é essa aqui, 1 sobre R, na direção radial. Beleza, guarda esse resultado aqui. Agora temos que achar o campo elétrico do lado de dentro. Tá? Do lado de dentro. Então, quanto que vale o campo elétrico do lado de dentro? Né? Mesma coisa. Faz um cilindro aqui. Faz uma superfície gaussiana menor do que o raio do cilindro. Então, essa aqui, ó. Então, estou englobando só essa parte aqui. Então, vai ficar o seguinte. Né? Aquela minha integral de E interno N ds, carga englobada sobre ε0, vai dar o seguinte. Aqui não muda nada. 2πrle é igual a... Só que aqui a carga englobada, não estou englobando mais o cilindro todo. Então, o 2π e o L ainda aparecem. Mas, né, a minha integral aqui, ó, a minha integral nesse caso, de vez de ser de 0 até R grande, como eu não estou integrando o cilindro todo, é de 0 até R pequeno. Então vai ficar R pequeno ao cubo sobre 3. Tá? Então aqui fica a R pequeno ao cubo sobre 3ε0. Né? Então na hora que eu for cortar as coisas, ó, corto o 2π e o L, mas também corto esse R com esse aqui. Aqui sobra um quadrado. Logo, o meu campo elétrico E vale a R pequeno ao quadrado sobre 3ε0 radial, tá vendo? Então aqui ele cresce com o quadrado. Beleza, achei os campos elétricos, né? Coisa que a gente já tinha feito nas aulas de lei de Gauss. O que eu tenho que fazer aqui agora? Agora eu tenho que calcular a DDP. Quanto vale a DDP? Delta V é igual a menos a integral de A até B é dr, tá? Só que o meu E, essa função ela é contínua por partes, né? Ou seja, daqui até aqui, do 0 até o R grande, ela cresce com o quadrado da distância e depois ela diminui com a distância. Ela nem precisa ser contínua aqui, né? Que ela é só contínua por partes. Então, tem que jogar ali. Então, meu ΔV é menos a integral de 2R até R do que? Do campo lá de fora. Que vale quanto? Aqui, R ao cubo a 2ε0. Então, R ao cubo a sobre 3ε0. Então, R ao cubo a 3ε0, 1 sobre R dr. Bota esse menos aqui em evidência. Mais a integral do lado de dentro, que vai de R até quando? Até onde eu vou calcular, que é na origem, 0. Mas podia ser qualquer valor, podia ser meio de R, 1/3 de R, ou simplesmente A. Tá? Então vai ser o que? O campo aqui dentro, que vai dar a R ao quadrado sobre 3ε0 dr, né? Então, pode ver que tem comportamentos diferentes. Então, na hora que eu integrar isso aqui, vamos integrar a primeira parte. Isso aqui vai dar um ln. Né? Então, esse ΔV vai dar menos o quê? R ao cubo A sobre 3ε0. ln avaliado do quê? De R até 2R. Então, R sobre 2R é meio. Então, ln de meio. Mas, e na hora que eu integrar isso aqui? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar um R ao cubo sobre 3. Então, vai ficar um A R ao cubo sobre 9ε0. Né? R ao cubo, né? A avaliado de quê? De R até 0. Quando isso aqui for... Eita, peraí que fiz besteira.
Então fica AR ao cubo, assim, 9ε0. Agora sim, avaliar de R até 0. Quando isso aqui for 0, dá 0. E quando isso aqui for R, dá R ao cubo. Tá? Então aqui vai aparecer um menos AR ao cubo 9ε0. Né? Então aparece menos dos dois lados. Não, parece não. Parece sim, né? Porque esse aqui... Não, parece não. Vamos fazer com calma, senão nós erramos aqui, né? Então, quanto deu isso aqui? Então, meu ΔV deu menos R ao cubo A, 3ε0 ln de meio, menos AR ao cubo, esse R é grande, 9ε0. Né? Então, vai ficar como? Esse aqui vai dar menos. Quando dá menos aqui no logaritmo, eu posso simplesmente passar para ser mais e inverter a fração aqui dentro. Então, fica R ao cubo A sobre 3ε0 ln de 2. Esse menos com esse menos dá mais, né? Dá mais. AR ao cubo sobre 9ε0. Tá? Então, tá aí a DDP devido ao cilindro. Né? Posso melhorar isso aqui. Botar as coisas em evidência. O que eu posso botar em evidência? Esse R ao cubo, esse A e esse 3ε0. Que multiplica ln de 2 mais 1/3. Tá? Então, tá assim que faz a DDP, beleza? Então, eu vou parar por aqui, mas na próxima aula vem aula de exercício. Aulas de exercício são muito importantes, tá? Tem que fazer elas, senão vai dar muito errado. Então, na próxima aula de exercício, eu passo, vocês fazem, né? Para treinar para a prova, tá? Então, a próxima aula é de exercício e depois vai vir superfícies equipotenciais e fim de papo, tá? Fui.